Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no seu diálogo com os espíritos superiores, debate com eles a questão da educação moral, que, aliás, é, na verdade, o que o Espiritismo aponta como caminho para a educação do espírito. Vamos destacar, então, a questão 685A, um trecho do comentário feito por Allan Kardec, que é o seguinte, abrindo aspas, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas. Nesse comentário de Allan Kardec, nós ficamos sabendo o que é educação moral, ou seja, a arte de formar os caracteres, ou seja, o caráter e conjunto de hábitos adquiridos. Como você já pode perceber, esta definição de educação moral dada por Allan Kardec coloca em segundo plano a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento cognitivo ou intelectual. Não descarta, mas prioriza o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento dos sentimentos. Por isso que educação moral é a arte de formar o caráter e também é a arte de formar bons hábitos, o conjunto de hábitos adquiridos, como ele nos fala nesse seu texto, na questão 685A de O Livro dos Espíritos. Mais à frente, em O Livro dos Espíritos, na questão 796, os Espíritos dizem: somente a educação poderá reformar os homens. Bem, nós estamos diante de um quadro no Brasil e no mundo em que aplica-se muito em educação. Muitos países demonstram um desenvolvimento econômico e social muito grande, graças aos esforços da aplicação de verbas vultosas, capacitação dos educadores e assim por diante. Portanto, nós não podemos afirmar que ninguém pensa em educação e não a trabalha. Entretanto, esse desenvolvimento econômico, social, tecnológico, nem sempre está lançando na sociedade homens e mulheres de bem, de bom caráter, que pensam no bem coletivo. E é aí que o Espiritismo entra. Lembrando que o desenvolvimento cognitivo, que é a aquisição dos conhecimentos, que o avanço de todas as ciências e tecnologias é muito importante, mas não basta. Porque se o ser humano for indiferente para com o outro, insensível para com as dores alheias, se o ser humano não for empático, ou seja, se ele não souber se colocar no lugar do outro e sentir o outro, que adianta ele ter muito conhecimento e proporcionar um desenvolvimento científico, tecnológico para a humanidade? Basta olharmos o quadro geral para ver que ainda convivemos com injustiças sociais, com seres humanos que morrem de fome. Ainda convivemos com guerras, violências as mais diversas, porque a educação atual está lançando na corrente social diariamente pessoas egoístas, materialistas e, portanto, indiferentes e insensíveis, que pensam apenas em si mesmas e no bem para si e para os seus grupos de interesse.
Então o Espiritismo vem para nos conclamar da necessidade da educação moral, para que esse espírito que reencarnou possa receber dos pais e, na sequência dos professores, orientação moral, corrigenda das suas más tendências de caráter e que ele possa também desenvolver as virtudes, porque necessitamos de fraternidade, de solidariedade, de ética, de amor. Amor, aliás, que está faltando muito nos nossos corações. Precisamos resgatar o Evangelho como roteiro iluminado do trabalho educacional junto às crianças, aos adolescentes e aos jovens. E repetindo aqui o que muitos educadores já falaram e que os espíritos benfeitores não cansam de falar, a maior força da educação continua a ser o exemplo. Porque se os educadores não dão bons exemplos, a educação moral não irá funcionar. Ela ficará apenas no terreno da teoria. E quando ficamos no terreno teórico, dificilmente conseguimos avançar para a prática. Conhecer é importante, mas vivenciar o conhecimento na sociedade é mais importante. Então, a partir do Livro dos Espíritos, no comentário de Allan Kardec, a questão 685A, nós ficamos sabendo então o que é educação moral, que deve levar a todos nós para sermos homens e mulheres de bem. E como nos lembram os Espíritos, a educação moral é a chave do progresso da humanidade. Não é por outra razão que no movimento espírita brasileiro nós temos a campanha de evangelização espírita infanto-juvenil, que os dirigentes espíritas se conscientizem da necessidade, da urgência, da importância da evangelização, que deve ser, na palavra dos benfeitores espirituais, prioridade entre todas as atividades desenvolvidas pelo Centro Espírita, sempre em conjunto com a família, porque o lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros e grandes educadores, mas o Centro Espírita, com a evangelização, deve se unir à família, deve se unir aos pais, e que os evangelizadores tenham sentimento, muito amor a essa tarefa e que consigamos contagiar o professorado de uma forma geral nas escolas, para que no currículo e em todas as atividades tenhamos equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Lembremos, o hoje e o amanhã estão na dependência do que estamos fazendo no campo da educação, na formação das novas gerações.